Glória a Deus. Gente, agradeço a cada um de vocês, tá? Que tem aí, né? Me ajudar se inscrevendo, tá bom? A vocês que se inscreveram, ok? Agradeço mesmo, tá bom? Peço a Deus que enche vocês de sabedoria, bênção, tá? Bênçãos do céu e que maravilha seja alcançada, né? Para a honra e glória de Deus. Gente, hoje o versículo que eu vou ler está lá. Você que não tem a Bíblia, né? Eu vou pedir que você pegue a sua Bíblia, né? Se puder abrir ela, né? Para a honra e a glória de Deus, tá? Vou pedir para você abrir no livro de Salmo, né? 77, livro de Salmo, que diz assim: Clamei a Deus com a minha voz, a Deus lhe levantou-se a minha voz, e ele inclinou para mim, os ouviu. Nos dias da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava a minha alma, recusava-se consolada. Gente, quando o salmista aqui, né, ele falou, né, uma forma, vamos dizer assim, uma forma básica, né, que ele clamou ao Deus de Israel, naquele exato momento, né, creio eu, aleluia, né, que o salmista, ele clamava a Deus, né? Não pode ver que a alma dele estava angustiada. Então, no momento que ele clamou, no momento, vamos dizer assim, que ele mais buscou a Deus, foi aquele momento, né, que ele não suportava mais. Foi aquele momento, né, de como a gente às vezes pode estar angustiado, sem saber como, né? Como conseguir resolver. E aquele momento ali, quando ele clamei a Deus com a minha voz, então ele clamou a Deus com a voz dele. Então ele veio assim a clamar, a buscar, né? Naquele exato momento que ele estava por necessidade. Então eu quero perguntar uma coisa a você, tá? Como é que você clama a Deus? Com que forma você clama, com que forma você ali, né, pede as coisas a Deus? Tá? Deus ele não está, Deus não parou de te ouvir. Deus no momento parou de te buscar. O que Deus quer que você clame a Ele, né? O salmista que ele diz que ele se levantou para me ouvir. Então, quando o salmista diz que ele parou, ele se levantou, então significa que, quando o salmista diz que ele se levantou, significa que Deus estava sentado no seu sublime trono. Então, foi um momento, aleluia, né, de contemplar ali a grandeza de Deus. Então, no momento que ele se levanta e ouve o clamor, então que clamor é esse que comoveu o coração de Deus? Que clamor é esse? Eu conto com algo que aconteceu na minha vida, aleluia, quando a minha mãe, o médico disse para minha mãe, você, dona Wanda, está com o coração inchado. Eu clamei a Deus sobre tudo. Eu me tornei um mendigo na presença de Deus. Então foi um momento que eu clamava a Deus, eu não tinha mais força para orar, eu não tinha mais força, aleluia, para buscar. Eu não tinha mais força para clamar a Deus. Então foi um momento como o salmista que diz, clamei ao Deus com a minha voz,
Então eu clamei a Deus com a minha voz. Então Deus se ouviu. Então Deus ouviu aí o meu clamor. Então, qual o seu jeito de clamar? Tá? Mas você pode estar passando por dificuldade, não sei qual dificuldade você esteja passando, qual problema que você esteja passando, tá? A palavra de Deus diz, clamei a Deus com a minha voz, então clame a Deus com a sua voz, tá? Incomode o céu com a sua voz. Se for para você se tranque no seu quarto e simplesmente clame a Deus. Clame com a forma que você nunca fez na sua vida. Então, naquele momento ali, que o salmista, creio eu, que ele estava angustiado, a sua alma estava angustiada, né? Então, o que acontece, aleluia, é que ele, por estar angustiado, ele simplesmente clamou, né? Mais abaixo diz que ele, deixa eu achar aqui, que ele levantou sua mão, estendeu-me, perdão, e a minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma, recusava-se consolar. Então, naquele momento ali, quando ele levantava sua mão, ele não recusava se consolar. Ele queria mais. Ele queria mais de Deus. Lembrei-me de Deus e nem perturbei. Esquechava-me e o meu espírito desfalecendo-se ali. Então eu estava naquele momento, ele estava clamando a Deus com a sua mão levantada durante a noite e ele se desfalecia. Então naquele momento ali, quando ele se desfalecia, no momento acho que creio eu que Deus ouviu o clamor. Então mesmo quero dizer para vocês que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O mesmo Deus do livro de salmista, né, de Salmos, ele é um livro que fala muito da presença de Deus, é um livro que clama, é um livro que fala sobre clamor. Então, somente clame a Deus. Que eu estou passando por dificuldade, meus filhos estão nas drogas, minha esposa também me deixou, o meu marido me deixou, mas clame a Deus, tá? Se tranque no seu quarto e clame a Deus. Busque a Deus de várias formas. Busque a Deus de uma forma certa, correta. Não confie na oração do próximo, mas sim confie na sua, porque aquele que ora por ti, ele não sabe o que você está passando. Aquele que ora por ti, não sabe o que você está passando. Não sabe ali onde fica a sua maior dor. Então quando a gente fica de joelho, a gente sabe onde está a nossa maior dor. Então simplesmente clame, busque a Deus, comove os céus. Então naquele tempo ali eu comovi o céu de uma forma que eu não tinha mais como agir, não tinha mais como clamar a Deus. O que eu fazia mesmo era dizer assim, Deus, não deixe que um homem toque no coração da minha mãe. Não deixe que o homem toque no coração da minha mãe, mas ele, naquele exato momento, Deus ouvia a minha oração. Eu não tinha mais força para orar. Então é a mesma coisa que esse salmista. Ele não tem mais força para falar, não tem mais força para dizer. Então, creio eu que ele, por si só, né, ele não tinha mais forças para clamar a Deus. Então acho que ele só sabia gemer.
Imagine só uma forma, Deus ouve até o teu gemido, meu querido. Deus ouve o teu gemido, minha querida. Então simplesmente clame a Deus, nem que seja no gemido. Vou te contar um segredo. Deus conhece, Deus escuta até tuas lágrimas. Deus escuta até tuas lágrimas. Quando você falar, quando você se prostra de joelho, quando você não tem forças para falar, nem quando você geme, mas Deus, Ele escuta tuas lágrimas. Então simplesmente ouça lágrimas, Deus ouve as tuas lágrimas. O que tu tem pedido a Deus? Será que você não é digno de receber? Eu vou fechar aqui minha Bíblia. Será que você não é digno ou digna de receber? Será que você não tem capacidade de receber aquilo que foi dado para você? Então, sempre clame a Deus. Busque, nem que seja no gemido, mas simplesmente clame a Deus. Vá em frente. Não desista. O salmista não desistiu. Deus levantou-se do trono. A mesma coisa, você pode se levantar-se do trono, Deus pode se levantar do trono para te ouvir. Ele se inclinar e ouvir o teu clamor. Então esse é o Deus que eu quero te apresentar neste vídeo, neste canal. O Deus do impossível. Que quando você diz assim, não há mais jeito, Deus chega e diz, há jeito sim. Então, se você crê que Deus pode mudar a sua história, a sua vida, tá? Digita aqui embaixo, comenta aqui embaixo, amém, eu creio. Pode deixar sua pergunta aqui embaixo, não tenha medo de comentar o que você pensa. Espalhe esse vídeo para quem necessita ouvir estas palavras. Que só basta uma só palavra para mudar a vida de uma pessoa. E já peço a vocês que deixem o seu joinha, tá bom? Se inscreve, comente e compartilhe. E que Deus vos abençoe. Que a gente se vê no próximo vídeo com a permissão de Deus. Valeu, falou e eu fui!